Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é a pergunta que eu sempre faço, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, você com certeza vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, vou estar analisando o Bitcoin, tentar e responder a pergunta que todos estão fazendo nesse momento. Será que o Bitcoin de fato, estabelecer um fundo nos 80K, estabelecer um bom suporte acima dos 90 e chegar a testar novos patamares históricos agora, quem sabe já no início de 2026. Vamos chegar aos 100K primeiro ou vamos voltar para a região de 80K? Esse movimento de alta está sendo pelas grandes instituições, os grandes players voltaram a comprar, as sardinhas estão comprando, estamos tendo aumento, estamos tendo interesse nessa alta, aumento de open interest, isso é muito importante, é isso que vamos estar analisando nesse vídeo. Vou estar também trazendo um pouco da atualização do cenário macroeconômico, as probabilidades, as possibilidades de um possível corte ainda de juros, agora ainda no mandato do Jerome Powell. Lembrando que esses são os últimos meses dele, o Donald Trump está na iminência de anunciar um novo presidente para o Fed, e diante todas essas indagações, todas essas questões, nós vamos estar estudando isso, analisando essas possibilidades no vídeo de hoje. Então, sem vinheta e sem mais enrolação, bora para a análise de hoje. Então, de cara, antes de mais nada, eu já quero estar trazendo aqui para vocês o que eu estou observando, o que eu já trouxe, inclusive nas minhas redes sociais. Se você já não me segue, eu deixo o convite aqui que você siga, monetize seu dinheiro, _. Lá eu já havia trazido esse insight do que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos tendo uma queda de alguns, na verdade, tanto hoje como ontem nós tivemos queda, e eu já trouxe já essa possibilidade, essa probabilidade aqui nas minhas redes sociais. Eu havia postado a respeito sobre isso, eu havia dito o motivo de eu não estar muito confiante com aquele movimento de alta que estávamos na casa ali dos 84 mil dólares, né, 94 mil dólares, e o porquê eu não estava muito positivo. Esse gráfico, para quem já me acompanha, sabe que esse gráfico representa as ordens das sardinhas, né, até 100K. Até 1K. Então, todas essas ordens de até 1K, elas são marcadas nesse gráfico, e as ordens, no caso, acima de 100K, que eu vejo como um dos grandes players, é esse gráfico aqui de cima. Então, nota que todo esse movimento de alta que tirou o Bitcoin aqui da casa dos 90 mil dólares, mais ou menos, né? Todo esse movimento de alta, ele foi alinhado até um pouco mais abaixo, né? Se pegar aqui até os 87 mil dólares. Todo esse movimento de alta foi alinhado com as grandes instituições, os grandes players vendendo e as sardinhas comprando muito. As sardinhas voltaram a comprar muito. E até estava positivo esse cenário, as sardinhas tinham começado a vender um pouco, embora os grandes players não tivessem voltado a comprar, as sardinhas estavam vendendo um pouco, né? Isso aconteceu nesse movimento aqui, ó, desde 25 de novembro elas estavam vendendo, né? Isso estava até positivo ao meu ver, mas elas fizeram aquele movimento de U aqui e estão retomando o movimento de compra, né? Estão retomando o interesse pela compra do ativo. E nós sabemos que a grande maioria das vezes, todas as vezes que as sardinhas voltam a comprar, que elas estão comprando, via de regra, elas estão comprando nos lugares errados. E é exatamente o que está acontecendo. Elas estão comprando bastante e quando elas voltaram a ter esse interesse pelo ativo, eu de pronto já me desinteressei, já disse que esses movimentos, em via de regra, não são sustentáveis, eles tendem a começar a apresentar correções em seguida, e foi exatamente o que aconteceu. Nota que o preço, quando elas começaram a vender, ó, esse movimento de venda, foi basicamente onde o preço conseguiu estabelecer um fundo aqui próximo dos 80K. Foi bem alinhado com elas começando a vender, ó, bem regiões bem próximas. E aí as grandes instituições não voltaram a comprar, infelizmente, elas continuaram nesse movimento de lateralização, barra venda, né, distribuição, elas não voltaram a, de fato, demonstrar o interesse na compra do ativo, né, o que nós podemos ver aqui, elas continuam vendendo, né, lateralizou um pouco aqui, mas de modo geral, elas estão vendendo muito aqui, lateralizou mais um pouco, mas elas voltaram a querer vender aqui, ó, e isso alinhado com as sardinhas comprando não me dá segurança de ficar muito exposto, porque na grande maioria das vezes, para não dizer todas, as sardinhas estão comprando no lugar errado, ou seja, basicamente os grandes players, né, estão distribuindo esse movimento, estão vendendo as suas posições, abrindo mão de suas posições, e as sardinhas estão voltando a comprar, né? Então eu gostaria de ver um movimento semelhante a esse, que tivesse elas vendendo e, quem sabe, os grandes players voltando a comprar, e não é o que está acontecendo, já aconteceu, já trouxe esses movimentos semelhantes, né, que as grandes instituições voltaram a comprar e as sardinhas vendendo, e eu trouxe a explosão, eu mostrei a explosão que isso traz no preço, né, do Bitcoin. Então, se você não viu ainda esse gráfico, eu recomendo fortemente que você me siga aqui no canal, se inscreva no canal aqui do YouTube, já deixa um like, isso me ajuda muito, para vocês não custa nada, mas para mim dá um up muito grande, meu vídeo alcança mais pessoas, e eu fico extremamente grato por cada like que eu recebo, por cada visualização. Para vocês isso não pode não ser nada, mas para mim muda muito, e me dá uma força muito grande. O canal está começando agora, e eu recomendo fortemente, eu peço que vocês se inscrevam, eu recomendo fortemente que vocês assistam as análises, que eu tenho certeza que vai acrescentar demais aí no conhecimento de vocês aí, que é um conteúdo bem atípico do que se encontra nos canais aí convencionais aí do YouTube, que basicamente
falam somente de análise gráfica, tá? Então, eu recomendo fortemente, eu peço, eu faço esse apelo aí que você se inscreva e já dá um like que vai me ajudar demais. Então, se vocês me acompanham aqui, vocês já viram eu mostrando esse gráfico, né? Quando as grandes instituições estão comprando e as sardinhas estão vendendo. Eu vou mostrar para vocês basicamente o movimento que acontece. Aqui, galera, ó, basicamente, note, em 8 de abril de 2025, basicamente o preço saiu da casa dos 77 mil dólares e testou regiões ali dos 110 mil dólares até regiões acima ali dos 127 mil dólares, que foi basicamente o topo histórico, né, 126 mil dólares. Nota que foi alinhado com as grandes instituições voltando a se interessar e as sardinhas começando a vender. E em seguida, quando as instituições, né, os grandes players, começou a vender, a abrir mão, começou a vender as suas posições, note que o preço não conseguiu se sustentar por muito tempo, ele lateralizou e voltou a cair. E voltou a cair alinhado com as sardinhas querendo voltar a comprar, que é o que está acontecendo até agora. Elas começaram a comprar muito, né, ficaram muito positivas, otimistas, e enquanto eu ver esse gráfico das sardinhas comprando e as grandes instituições vendendo, eu não consigo ficar otimista com o movimento. E todo esse movimento que estamos tendo agora está sendo alinhado com as sardinhas voltando a comprar. Então, por isso que eu não estou muito confiante. Outro fato que não me deixa confiante, eu acredito que o preço tende a trazer mais quedas, né? Existe essa possibilidade de trazer mais quedas nos próximos dias. É esse gráfico aqui do CoinAlyze, mostra os níveis de liquidação que ocorre na região abaixo do preço e na região acima. O preço buscou liquidez acima, né? Até as regiões de 94 mil dólares, liquidou muita gente. Basicamente, se o preço subir para as regiões aqui dos 95 mil dólares, tem uma liquidação, mas não é uma liquidação tão forte como se o preço começar a corrigir com mais força, quem sabe até as regiões dos 86 mil dólares. Nota que esses níveis de alavancagem é de até 100 vezes, né? Então aqui eu tenho 100, 50, 25 vezes, e basicamente essas regiões aqui, até dos 86 mil dólares, eu tenho 2,5 bilhões em liquidação de long, de pessoas que estão extremamente alavancadas, em 50 e em 100 vezes, 25 vezes. Então eu acho altamente improvável que o preço já vá testar regiões de 100 mil dólares, quem sabe acima de 100 mil dólares, antes de vir buscar liquidez nessas regiões abaixo, né? Assim como também eu consigo ver o nível de alavancagem aqui da Binance, OKX e Bybit. Se o preço voltar para as regiões dos 86 mil dólares, eu tenho mais de 7 bilhões, 7,5 bilhões em liquidações de long, né? Basicamente, eu teria nessas regiões eu teria 110 na Binance, 88 na OKX e 185 na Bybit. Então teria muita liquidação nessa região abaixo. Eu acho altamente improvável que o preço ele vá buscar níveis históricos ou quem sabe pelo menos regiões mais acima, quem sabe na próxima da casa dos 100 mil dólares antes de voltar e testar essas regiões. Quando eu analiso essa ferramenta do CoinAlyze, exatamente, CoinAlyze, ele mostra basicamente que o preço, esse movimento de alta que atingiu a região dos 94 mil dólares, não foi acompanhado posteriormente com o aumento do Open Interest. Nota que o Open Interest ele começa a cair, ó, após o preço atingir essas regiões, o Open Interest começou a cair e o movimento ainda tentou se estabelecer, mas ele não aguentou e exatamente voltou a corrigir o que está acontecendo agora. O preço está começando a apresentar quedas. Por quê? Porque até essas regiões do preço aqui dos 94 mil dólares, eu estava tendo um aumento de Open Interest, até que legal, até que relevante. Ó, o preço estava subindo, com o Open Interest também subindo. Porém, quando chegamos nessa região dos 94 mil dólares, o preço meio que subiu mais um pouco, meio que lateralizou, mas o Open Interest está caindo. Isso é mais um insight que me traz em acreditar que a alta não está sendo validada, porque o Open Interest está caindo com o movimento de alta. Então, o preço é como se o preço precisasse de um recuo, precisasse de tomar fôlego para, quem sabe, um movimento de retomada de Open Interest para o preço voltar a subir. Os longs e shorts caíram bastante, estava muito positivo, estava na casa do 1, praticamente 1 para 1 aqui, agora voltou a subir, outro fato muito negativo, tá? 1,7 long para cada short, então, basicamente, eu vejo mais pessoas shortando, eu vejo o Open Interest caindo, eu vejo muita sardinha comprando novamente. Então, isso não me deixa muito confiante em acreditar que essa região dos 94 mil dólares vai ser ultrapassada já agora. E eu disse isso nas minhas redes sociais, eu postei aqui basicamente esse vídeo aqui que fala vendam aos sons de violino, e era exatamente o que eu estava fazendo. Eu disse que eu estava vendendo naquelas regiões aqui, eu até deixei marcado no gráfico aqui, próximo das regiões aqui, dos 94 mil dólares, era a região que eu estava vendendo minhas posições de trade, que eu fiz um bottom fishing, uma pesca de fundo desse movimento, dessa queda, e eu estava abrindo vendas, né, dessas posições, porque os meus indicadores de sentimento não estavam positivos. E é extremamente difícil você abrir mão de suas posições de trade quando o mercado está eufórico, quando as pessoas estão eufóricas, quando as pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai voltar a níveis a 100k, quem sabe a níveis acima de 100k, com notícias positivas. O mercado, o S&P 500 estava renovando máximas históricas, assim como o Nasdaq subindo muito forte. E é extremamente difícil abrir mão de suas posições de trade, mas faz parte, porque é exatamente sobre isso que eu sempre trago aqui. Você tem que usar a euforia e o pânico do mercado ao seu favor e não contra você. Então o mercado estava eufórico e eu estava realizando parte das minhas posições. Eu abri mão das minhas posições do Bitcoin, do Ethereum também, dos trades que eu estava fazendo. E eu ainda estou exposto, sim, em Solana, né? Eu não posso abrir mão totalmente das minhas
minhas posições de trade também, porque se de fato o mercado voltar e subir com muita força, eu não conseguir entrar no movimento, eu não vou ficar com FOMO, porque eu também estou exposto. Então, nota que não se trata sobre você ter uma previsão e trabalhar com futurologia, e sim com probabilidades estatísticas. E se de fato o movimento ele ir contra o que você espera, você também está exposto parcial para poder surfar um movimento de alta. E se o movimento ir de acordo com a análise que a princípio eu estou certo, está tendo uma boa correção, eu também me protegi do capital, me realizei lucro e vou poder fazer novas compras agora em um movimento em que o preço volte a cair mais um pouco, e é o que eu acredito, porque eu já havia trazido aqui essas possibilidades, né? O Bitcoin está nesse padrão de equilíbrio há alguns dias, né? Basicamente, desde que o Bitcoin fez o pivô de baixa, abaixo dessas médias de 200 período do diário, e eu havia dito o quanto isso era significativo, perder essas regiões seria terrível, e o que de fato aconteceu, perdeu os fundos dos 98 mil dólares, próximo dos 100 mil dólares, ele veio lateralizando, testou o fundo aqui dos 80, lateralizou e ele explodiu para cima, né? E o que eu disse, e o que eu também já havia trazido nos meus outros vídeos, se você não está me acompanhando, eu vou atualizar. O Bitcoin, na maioria das vezes que ele se encontra nesses padrões de equilíbrio, ele tende a buscar liquidez acima, quanto buscar posteriormente liquidez abaixo. Então, padrões de equilíbrio, ele tende a buscar liquidez para ambos os lados. E quando eu analiso o CoinAlyze, como eu já trouxe, aquele mapa de liquidação, como o CoinGlass, né? O CoinGlass tem um mapa de liquidação ali que mostra a quantidade de liquidação que aconteceria se o preço voltar para essas regiões aqui, pelo menos 86 mil dólares, né? Ou em um caso mais extremo, um pouco abaixo dos 85 mil dólares, existe um nível muito grande de liquidação, existe um interesse muito grande das grandes instituições em buscar liquidez dessas regiões abaixo. Então, eu acredito que existe essa possibilidade, pelo menos um movimento de long squeeze, que o movimento venha dar, o preço venha dar essa agulhada nessas regiões abaixo, para captar liquidez também. Basicamente, esses padrões de equilíbrio, é muito comum acontecer isso daí, né? Eu posso trazer um outro exemplo semelhante, se traçarmos, por exemplo, esse padrão de equilíbrio que o Bitcoin se encontrou nessas regiões aqui. O Bitcoin ele veio lateralizando nessas regiões e posterior, note como ele buscou liquidez para ambos os lados, né? Nesse gráfico aqui. Esse gráfico que eu estou traçando agora, eu nem deixei preparado antes, é mais para vocês analisarem e notarem que é muito comum esse padrão de equilíbrio buscar liquidez para ambos os lados. O preço, ele veio, deixa eu apagar essa daqui para ficar até mais fácil. Exatamente, ele estava lateralizando aqui, ó, ele veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio apertando e buscou liquidez acima. Posteriormente, que ele liquidou os apostadores de baixa nessa região, ele voltou e buscou liquidez também na região abaixo dos apostadores de alta. Então, ele fez um movimento de long squeeze e de short squeeze. Então, eu acredito que antes do preço, de fato, tomar uma decisão, se ele vai formar um pivô de alta acima dessas regiões e voltar a níveis históricos, ou se ele vai perder esses fundos aqui e entrar, de fato, em um bear market mais profundo no ano de 2026, eu acredito que primeiro ele vai lateralizar nessas regiões e ficar buscando liquidez para ambos os lados. Pelo menos essa é a minha teoria, é o que eu acredito. E se de fato eu estiver errado, eu vou estar lucrando, porque eu estou parcialmente exposto, e se eu estiver certo, e ele vir buscar novamente novas regiões abaixo, quem sabe uns fundos mais extremos, próximos dos 80k, ou quem sabe até abaixo disso, eu também vou estar muito contente porque eu estou com um bom caixa para fazer realizações. Então, nota-se que não se trata de estar certo ou errado, você tem que estar exposto ao mercado para poder surfar também, quem sabe, esses movimentos de alta e também ter a sanidade de realizar lucro nesses movimentos de alta para poder ter caixa nesses movimentos de queda. Então, é o que eu sempre trago, o clichê do mercado. Compre aos sons de canhões e vendam aos sons de violino. É muito clichê, é muito óbvio, mas é o que realmente poucas pessoas fazem. A grande maioria das pessoas perdem dinheiro porque não sabe utilizar o pânico e a euforia ao seu favor. Então, eu deixo aqui o convite. Todos esses insights que eu trouxe aqui, eu sempre trago nas minhas redes sociais. Lá é até mais rápido, é mais dinâmico. Então, eu trouxe lá a possibilidade dessas quedas que está tendo hoje, que estava tendo nesses dias, então eu recomendo fortemente você se inscreva lá no canal, monetize seu dinheiro underline, você vai me encontrar lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, e eu sempre estou postando insights interessantes lá, eu recomendo fortemente que vocês assistam, e mais uma vez eu deixo o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e acompanhar as minhas análises, que são únicas aqui no YouTube, poucas pessoas, para falar a verdade, eu não vejo ninguém postando análise assim, tão diferente, assim como as minhas. Né? Basicamente, as pessoas vêm aqui, trazem price action, mas não falam de padrões que são extremamente importantes para o preço, como, por exemplo, os indicadores de sentimento, visão macroeconômica, que eu vou traçar no próximo vídeo, ou na próxima parte do vídeo. Então, basicamente é isso. Eu acredito que o Bitcoin, ele existe sim essa possibilidade de buscar essas regiões. Se ele voltar essas regiões abaixo, a base desse triângulo aqui, com os indicadores de sentimento, quem sabe as sardinhas começando a vender mais, ficando mais negativa, eu vou voltar a me expor ao mercado. Quem sabe eu faço opções ali de entrada de um trade. E, obviamente, para eu fazer investimentos no longo prazo, eu vou estar focando com, quem sabe, voltando para as regiões de 80 mil dólares, ou quem sabe até mesmo perdendo. Eu acredito que
quanto mais tempo o Bitcoin passar abaixo dessas retrações Fibonacci, que é a casa aqui dos 90 mil dólares, né, 91 mil dólares, maior vai entrando a probabilidade de vir buscar esses fundos aqui dos 85, 84 ou até mesmo questão dos 80. Não seria bonito para o Bitcoin que ele começasse a trabalhar muito tempo abaixo dessas regiões aqui, né, porque essa retração de Fibonacci no diário aqui representaria uma bandeira de baixa muito perigosa. Então, o que seria interessante é que houvesse sim essa busca de liquidez dessa região acima, né, fizesse um movimento long squeeze e já voltasse para esses patamares acima aqui, que deixa o preço um pouco mais saudável. Demorou muito para o Bitcoin conseguir romper essas médias de 200 período no 4 horas, conseguiu romper agora, né? Ele conseguiu romper essas médias de 200 período aqui do 4 horas e está voltando a retestar. Eu disse isso também nas minhas redes sociais. Eu acho altamente improvável o preço daqui já levantar voo e não vir buscar retestar novamente essas regiões aqui, dessas médias de 200 período do 4 horas. Seria muito ruim se o preço já começasse a formar quem sabe formasse um pivô de baixa, abaixo aqui das regiões de 89 mil dólares. Se ele perder essas regiões, eu acho que fica bem negativo o preço e nós aumenta assim a probabilidade, quem sabe, de buscar níveis até abaixo ali dos 86 mil dólares. O que seria realmente interessante era só um flush, um movimento de pânico para captar essa liquidez e que o preço já voltasse a trabalhar próximo aqui das regiões dos 90 mil dólares para não perder de fato e formar um pivô de baixa, né, quem sabe, abaixo dessas médias aqui de 200 período no 4 horas e voltar a ter quedas mais fortes. Isso seria muito ruim. E eu voltaria a querer me expor, de fato, no longo prazo no Bitcoin para fazer trades, mas para fazer, quem sabe, investimento em um movimento em que o Bitcoin, esse aqui é o gráfico mensal, né? Eu gosto de analisar o trimestral. Quando eu analiso o trimestral, eu pego praticamente a tendência desde o do início ali, acho que do 2023 exatamente. Nota que a gente fez um movimento de correção aqui estável, né? Está trabalhando acima das médias 0,382 de Fibonacci, está trabalhando acima dessas regiões. Enquanto ele estiver acima dessas regiões, nós ainda estamos em uma bandeira de baixa ou de alta no trimestral, embora quando o trimestral ele perde o fundo anterior da vela, é um primeiro indício ruim para a tendência, e de fato perdeu, né? Esses últimos 3 meses foi muito ruim, ele perdeu a região de 107 mil dólares, essa vela aqui do trimestral, porém, nós ainda estamos nessa bandeira de alta aqui no 0,382 de FIBO, então isso é um movimento, é um fato positivo que eu estou acompanhando. Nós também não fizemos ainda o pivô de baixa no mensal, nós estamos ainda trabalhando, embora nós tenhamos sim perdido, né, esse padrão que o Bitcoin ele estava, né, que era a tendência. Deixa eu tentar apagar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Embora ele tenha perdido, sim, de fato, esse último movimento aqui, né, desde aqui, na verdade, esse último movimento do mensal, quando ele perdeu, ele de fato ele entra numa maior probabilidade em entrarmos em um bear market. Quanto maior tempo o Bitcoin passa abaixo das regiões de 95 mil dólares, né, que é essa retração de Fibonacci aqui do mensal, maior vai entrando a probabilidade da formação de um topo, né, descendente em relação ao anterior, para quem sabe vir testar novamente os fundos, e se de fato perder os fundos, entraríamos em um bear market mais profundo. Porém, precisaríamos ainda dessa confirmação, e de fato seria, ao meu ver, se de fato o Bitcoin começar a perder essas regiões, eu não vejo o motivo de pânico, eu vejo um motivo de acumulação, porque eu particularmente eu gosto, o momento que eu mais gosto de me expor no Bitcoin é em bear market, é em movimentos de pânico, em que a grande maioria das pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai a zero. Eu particularmente gosto de me expor nesses momentos, eu gosto de estar participando do mercado nesses movimentos. E para finalizar o price action, eu quero estar trazendo aqui uma correlação que eu já trouxe algumas vezes também, é mais um motivo de eu acreditar que isso é uma região de oportunidade no Bitcoin. Esse daqui é o gráfico do Bitcoin frente à Nasdaq. Nota que às vezes que o Bitcoin chegou próximo dessas regiões das médias de 200 período aqui do semanal, ele apresentou boas oportunidades. O Bitcoin aqui em 2024, ele se valorizou 77% a mais que a Nasdaq em um movimento de alta. Quando ele voltou a retestar essas regiões, novamente ele voltou a se valorizar até 99, 100% a mais do que a Nasdaq, que ele veio aqui retestar essas regiões, e nós podemos estar diante desse movimento novamente, né? O Bitcoin ele está próximo dessas regiões. Todas essas regiões aqui, ó, próximo das médias de 200 período do semanal, foram regiões importantes que o preço do Bitcoin ele estava desvalorizado diante da Nasdaq, né? E se de fato ele perder essas regiões, igual aconteceu aqui em junho de 2022, o Bitcoin perdeu, formou um pivô de baixa, entrou aqui em padrões mais extremos, né? Ficou trabalhando abaixo dessas médias. Toda essa região aqui é caracterizada por um movimento de acumulação importante, interessante. Isso daqui durou alguns meses, né? Foi acho que praticamente, pelo menos esse pedaço aqui, somente esse pedaço, foi basicamente aqui de junho, né? Até novembro de 2022, então esses meses aqui, esses 6 meses, 4 meses mais ou menos, foram regiões importantes de acumulação, porque depois disso, olha como o Bitcoin ele se valorizou diante da Nasdaq, né? E foi um movimento realmente muito explosivo nos últimos anos, né? Foi 300% a mais. Então, eu particularmente eu acho que toda essa região é uma região importante de acumulação, porque o Bitcoin de fato está desvalorizado diante desses ativos, e eu acho que é um momento importante para estar sim se expondo, quem está focando no longo prazo. Esse gráfico aqui é o Bitcoin
frente ao ouro, e nota também que o ouro está valorizado a mais do que o Bitcoin nesse gráfico semanal, né? Ele rompeu esse padrão de equilíbrio também, e eu reforço a possibilidade, a probabilidade de um reteste nesses fundos aqui novamente, e isso já poderia trazer uma valorização do Bitcoin frente ao ouro aqui, pelo menos 50% a mais, né? Então, o ouro está nessa região de resistência frente ao Bitcoin, ó, essa média de 200 período nunca foi rompida, e ela está exatamente nessas regiões, ó, e foi exatamente onde está encontrando essa resistência e meio que devolveu um pouco do preço, e ele está brigando nessa região. Então essa região é onde eu acredito que o ouro vai encontrar uma certa dificuldade de romper, né, já de imediato, quem sabe o Bitcoin. Ele está em padrões também extremos de RSI, ó, estava sobrecomprado há um tempo, esfriou um pouco agora, mas está subindo novamente, então ele está em regiões de sobrecompra. Essas regiões de sobrecompra do ouro frente ao Bitcoin, ó, todas elas trouxeram oportunidades incríveis aí para o Bitcoin no longo prazo, né? Nota que essa região que ele atingiu o nível de sobrecompra, ele se desvalorizou diante do Bitcoin em 80%. Então, eu estou vendo o mesmo movimento que teve aqui em fevereiro, que teve de 2023, pode estar acontecendo agora também. Quando eu analiso também a prata está absurdamente mais forte que o Bitcoin também. Está em níveis de RSI totalmente sobrecomprado, né? E está perto dessas médias de 200 período, rompendo essas médias de 200 período também. É altamente improvável que ela nem venha, pelo menos, testar essas regiões, essas médias. E eu também acho altamente improvável que ela já rompa essa outra região também, que basicamente nunca foi rompida, né? O Bitcoin sempre performou acima, no caso, a prata sempre performou abaixo dessas médias de 200 período em relação ao Bitcoin. Então, tem esse nível de sobrecompra, eu tenho essas médias de 200 período, eu tenho padrões que já aconteceu em 2023. Então, eu acredito, para quem está focando no longo prazo, essa é uma excelente oportunidade no Bitcoin. Quem sabe, pode sim o Bitcoin voltar a perder, voltar às regiões de 80 mil dólares, quem sabe até perder, mas isso, ao meu ver, se comparado a esses outros ativos, esses outros gráficos que eu trouxe, para o longo prazo, é uma excelente oportunidade. E se você fazer uma conta básica de matemática, não precisa de fato, você ser um gênio da matemática para você entender que, de repente, se você deixa de comprar agora o Bitcoin na casa dos 90 mil dólares, um pouco abaixo disso, um pouco acima, e perde, quem sabe, um movimento de alta, simplesmente por acreditar, por achar que o Bitcoin vai voltar aos 80, vai ter certeza que ele vai voltar aos 80, ou quem sabe perder. Então, já estamos em regiões assim importantes de acumulação, já estamos em regiões aqui, quando analisamos aqui esse gráfico do Bitcoin com a Nasdaq, já estamos em regiões em que o Bitcoin ele apresenta um bom risco-retorno, né? Nós estamos nessas médias aqui de 200 período, né, que sempre atuou como um bom suporte, como uma boa, como suporte quando estamos acima ou resistência quando estamos abaixo, e nós estamos acima, então essa região toda aqui para mim já é uma região de extrema oportunidade, focando o Bitcoin no longo prazo. Então, para finalizar o vídeo, que eu sei que já ficou bem grande, e eu acredito que se você ficou aqui até aqui é porque o conteúdo é de valor, e para finalizar, vamos analisar aqui as notícias que saíram hoje, essa semana, do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Basicamente, o que saiu hoje, né? Hoje é dia 7 de janeiro, nós já tivemos o índice aqui de oferta de empregos, né? Basicamente, o mercado de trabalho dos Estados Unidos está vindo abaixo do o que era esperado. A projeção era 7 milhões aqui, 610, veio abaixo, né? Veio 746, assim como a variação de empregos também estava esperando 49K, veio 41K. Então, de modo geral, o mercado de trabalho dos Estados Unidos está ainda desacelerando, e eu acredito que existe sim a possibilidade do Fed, do Jerome Powell, fazer mais um corte, quem sabe antes do fim do seu mandato, né? Estourando aí que ele vai ter mais 3 reuniões aí, que posterior a isso já não vai ser ele, vai ser um outro presidente do Fed, que vai ser indicado pelo Donald Trump, e é mais um motivo para eu estar bullish em relação a 2026, porque o novo presidente do Fed vai ser alinhado com as ideias do Donald Trump, que é de corte de juros, que vai ter essa expansão monetária. Então, eu acredito que todas essas probabilidades, todas essas possibilidades vai colaborando com, quem sabe, um 2026 positivo. O dado mais importante que vai sair essa semana é o relatório de emprego, é o payroll, né, que vai sair, no caso, na sexta-feira, é o que o Fed mais acompanha sobre as tomadas de decisões sobre ter corte de juros ou não. Então, esse é um dado importante que precisamos estar acompanhando. Eu acredito também que nas próximas semanas, eu acredito que na semana que vem, já vai sair os relatórios, os dados da inflação. Então, todos esses dados da inflação, de fato, é extremamente importante, porque o Jerome Powell, ele deixou muito claro que ia depender, exatamente, a semana que vem vai sair os dados, vai sair o CPI, semana que vem vai sair os dados da inflação, né? Então, esses dados da inflação, o que o Jerome Powell deixou bem claro no último discurso dele? Que ele vai depender dos próximos dados que fossem divulgados para ele tomar decisões sobre se haveria mais corte nas próximas 3 reuniões dele ou não, se haveria essa possibilidade. Eu vejo o mercado bem negativo, as pessoas já precificaram, 90% das pessoas precificaram que não vai ter o corte em janeiro. Março também, a maioria das pessoas também acreditam que não vai ter, assim como abril, a maioria das pessoas também acredita que não vai ter. Então, quando eu vejo muitas pessoas assim extremamente negativas, ao meu ver é melhor, porque existe a possibilidade sim de termos dados positivos semana que vem sobre a inflação, e com esses dados também positivos, ao meu ver, do mercado de trabalho estar esfriando, estar ruim,
ao meu ver, é um resultado positivo para quem quer que haja mais corte de juros, para quem está exposto à renda variável. Se de fato o Jerome Powell ceder quem sabe, as pressões internas, ou até mesmo do Donald Trump, pode ter mais um corte de juros aí até o seu fim do último, até o seu último mandato, e isso pode trazer uma euforia muito grande para o mercado, e todas essas pessoas que são muito negativas passarem a ficar positiva, e o Bitcoin, assim como os outros ativos de risco, voltar a se valorizar. O Bitcoin em tela, né? Porque é o que menos valorizou aí, o S&P 500 em máximas históricas, enfim. Eu acredito que existe sim essa possibilidade. Eu acredito que as próximas semanas vão ser muito importantes, porque esses dados da inflação, assim como os dados de trabalho, eles fazem sim preço, e eles fazem essa variação do mercado para o médio prazo. Como eu sempre digo, se você está focando no longo prazo, eu já vejo já com uma boa oportunidade de compra aí, porque o Bitcoin ele está bem descontado em relação a esses outros ativos. E o que seria mais importante é sempre você ter caixa, né? Você não dar all-in, você não comprar tudo agora na casa dos 90 mil dólares, você ir fracionando as suas vendas, você ter boas oportunidades para que se o preço voltar a cair, você tenha um bom caixa para estar fazendo compras, e você estar parcialmente exposto para que se o preço voltar a subir, você também poder surfar a alta, realizações de lucro, para sempre ter caixa e poder fazer preços médios. Importante, é o que eu sempre trago. Não se trata de futurologia, você tem que ter uma estratégia, uma tática de investimento claro para tomar as suas decisões. E se você quer mais insights como esse, se você quer aprender mais sobre isso, já se inscreva no canal, acompanhe aqui as minhas análises, que eu sempre trago insights interessantes, e me siga nas redes sociais também. Legal? Eu agradeço muito se você permaneceu até o final do vídeo, e a gente se vê numa próxima análise.